Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito bom dia, torcedor vascaíno. Muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias. Nesta manhã, nesta terça-feira, a primeira edição, dia 4 de abril. Aí começou, abril aí que vai marcar a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque já teve data definida esse final de semana. A gente vai falar sobre o jogo treino do Vasco. Vasco fez jogo treino ontem. A gente vai atualizar você com tudo que aconteceu nesse jogo treino. A gente vai atualizar também com a informação sobre renda de ingressos. Isso mesmo, deve acontecer aí. Aconteceu uma reportagem do GE falando um pouco sobre esse Campeonato Carioca, que foi bastante lucrativo do ponto de vista de venda de ingressos para o Vasco. Então é mais uma coisa positiva aí, a gente pode ter um acréscimo nessa questão de renda. E peço a você aí, torcedor vascaíno, para deixar o like aí no vídeo. Ajuda a gente aqui, aperta aqui no botão do gostei, compartilha aí com os amigos, para que seus amigos não percam nenhuma notícia do nosso Vascão, beleza? Ajuda aí a gente, porque também voltou as aulas aqui na UF, enfim, tá uma loucura. Tô gravando aqui, mas desde já madrugando aí para colocar vídeo logo cedo aqui no canal do Pedrosa. Então conto com seu apoio, se puder compartilhar, dar o like, enfim, ajuda demais e se inscrever, beleza? Então vamos logo para as informações. Bem, torcedor vascaíno, vamos logo falar sobre a notícia do dia, que foi o amistoso de ontem. Na verdade, um jogo treino, do Vasco, que foi realizado no CT Moacir Barbosa contra a equipe do Tupi de Minas Gerais. O Vasco venceu a partida por 5-1, uma goleada aí do Gigante da Colina, em que Matias Galaça fez 3 gols, Egnaldo fez 1 e Juan Cruz fez outro, recém-contratado, enfim. Esses gols do Vasco, como já disse, foram acontecidos e pela equipe do Tupi foi Fabinho quem fez o gol. O treinador do Vasco aproveitou o amistoso para fazer testes na equipe e mandou uma equipe reserva para campo. Na última sexta-feira, os últimos titulares do Vasco perderam para o Atlético em São Januário e foram inclusive preservados aí nessa segunda. Jogadores que atuaram mais tempo no amistoso, somados, foram Puma Rodrigues e Capasso, porque eles não enfrentaram o Atlético. Puma Rodrigues tinha acabado de chegar de viagem, enfim, de retorno aí que estava com a seleção, e Capasso tinha um incômodo, Então, acabou que eles jogaram um pouco mais. A escalação do Vasco foi Ivan, Lincoln, Zé Vitor, Paulo Vitor. No meio de campo foi Barros, Galarza, Marlon Gomes e no ataque Luca Orellano, Egnaldo e Figueiredo. Acabou que entrou na lateral direita Paulinho, entrou também Lincoln, acabou entrando no lugar de Miranda, Edmar aí entrou também no lugar de Paulo Vitor e também aí o Zé Gabriel entrou no lugar do Barros. Teve também a alteração de Marlon Gomes, que saiu para a entrada do Nenê, e também Eric Marcos para o lugar de Luca Orellano, além de Juan Cruz entrou no lugar de Egnaldo e Vinícius Paiva, que entrou também aí no lugar de Figueiredo. Esse foi o segundo teste aí do Vasco, nessa talvez uma pré-temporada, uma questão do Vasco estar se preparando, uma preparação para o Campeonato Brasileiro, que hoje é a principal e única competição do Vasco nesse momento. O primeiro jogo, como já disse, foi contra o Atlético e tem jogo marcado do Vasco já no próximo sábado. O jogo treino contra a Portuguesa da Ilha do Governador, às 10 horas da manhã, no CT Moacir Barbosa, já está marcado. O Vasco tem mais um confronto, mais uma preparação. A equipe da Portuguesa, que foi ali para a Taça Rio, deu um trabalho ali para o Botafogo. Então, quem sabe aí não pode agregar nessa preparação para o Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, eu queria saber sua opinião sobre o jogo. O que é que você está achando desse time do Vasco? Está preocupando bastante toda a situação do Vasco. O Vasco não pode perder, todo mundo esperava, foi dito, Maurício Barbieri disse também, que queria jogadores, que precisava de jogadores para o Campeonato Brasileiro. Até o momento ainda não chegou, a gente busca sempre informação. Paulo Brax falou que queria jogador, que para a equipe ficar pronta faltava jogador, além disso também o próprio Abel Braga.
Então, é uma dúvida que está tendo, é uma angústia que está tendo, porque o Vasco parece uma equipe que perdeu um pouco da confiança. E como todo mundo sabe, a confiança é uma questão fundamental aí para o futebol. O Vasco acho que perdeu um pouco dela, então o Vasco tem que retomar essa confiança. Vamos ver como é que vai ser o trabalho tanto do diretor do Vasco, né, do Abel Braga, que é especialista nisso, e também do próprio Maurício Barbieri, nessa motivação de fazer o time retomar a confiança e também, quem sabe, ter mais ajustes táticos, ajuste de dar tempo aos jogadores, como é o caso do Luco Orelhano, que todo mundo acredita muito nele. Então vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu quero a sua opinião. Fala aqui o que é que você está achando, torcedor, desse momento da equipe do Vasco da Gama. Bem, a equipe do Vasco fez ontem, né, um trabalho na academia. Aqueles que jogaram contra a equipe do Atlético fizeram um trabalho lá na academia do Vasco, um trabalho muscular, e por isso foram preservados e os outros jogadores jogaram na equipe contra o Tupi, né? Outra informação é que, torcedor, pra gente atualizar você, é que o autor do último gol do Vasco na vitória em cima do Tupi, nesse jogo treino, o Juan Cruz, recentemente contratado pelo Santos, o Vasco contratou ele de forma por empréstimo, né? Ele já está registrado no BID da CBF e já está apto para jogar com a camisa do Gigante da Colina. Ele que é jovem aí, jogador de Pernambuco, conheço um pouco dele, o pessoal de Pernambuco conhece e admira bastante. Tem uma trajetória um pouco parecida ali com o que aconteceu com o Raniel, então quem sabe aí não pode fazer uma boa sombra a Pedro Raul. É um jogador jovem, particularmente queria e gostaria de ter um jogador mais experiente, mas acabou que não veio. Então vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente, e a gente nos resta, a gente que é torcedor, enfim, torcer para que ele tenha uma excelente temporada com a camisa do nosso Vascão. Bem, no último domingo, a CBF divulgou, a cerca de 6 horas da noite, a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E está definido aí, o Vasco vai estrear contra o Atlético Mineiro sábado às 9 horas no Mineirão, porque estava em uma indefinição, como todo mundo sabe, porque tá acontecendo muitos eventos lá no Mineirão, enfim, muita coisa que acaba também, inclusive, afetando o próprio gramado do estádio. Então o jogo será no dia 15 de abril, no sábado às 9 horas da noite. É desse sábado agora, daqui a 8 dias. Então já está definido o Atlético Mineiro e Vasco no estádio do Mineirão. Bem, torcedor vascaíno, agora vamos falar sobre a reportagem aí, uma informação, a notícia do GE, né? Mais uma vez, uma brilhante matéria aí do ge.com, falando sobre o lucro do Vasco no estadual em termos de bilheteria. Isso porque o Vasco teve um lucro de mais de 3.700% comparado ao ano passado em relação à renda. Isso porque, torcedor vascaíno, o Vasco teve um aumento no ano passado comparado com o estadual de 2022, em que o Vasco vendeu de ingressos, enfim, cerca de 148 mil. Já nesse ano 2023, o Vasco vendeu cerca de 5,6 milhões de reais. Então, um aumento muito grande, e também levando em consideração porque o Vasco teve um lucro muito grande, e sempre, na maioria das partidas, o Vasco teve uma renda que não desse prejuízo. No Campeonato 2022, o Vasco teve mais de uma partida. Na verdade, só apenas 3 partidas deram lucro. Então, acabou que não aconteceu muito bem isso. Teve um público menor, a renda muitas vezes não pagava os custos, enfim, mas acabou que o Vasco teve um mínimo lucro. Já nesse ano, o lucro foi muito maior, mais de 5,6 milhões. Então é um valor muito grande, é um valor significativo, e que a tendência é que o lucro seja maior para esse Campeonato Brasileiro. Para isso, o Vasco vem se planejando para alterar o programa de sócio-torcedor e, consequentemente, aumentar o valor dos planos. Além disso, o clube aguarda um processo licitatório de administração do Maracanã, que é o foco da estratégia da SAF para aumentar a arrecadação. Vamos ver como é que vai ser, né, torcedor vascaíno, esse processo do Maracanã. Além disso, também ver como é que vai ser essa situação do sócio-torcedor, porque o Vasco é um clube do povo, um clube que, apesar de buscar lucro, precisar de lucro, mas o Vasco também tem que pensar no seu torcedor, para que não elitize muito o seu estádio, e inclusive o torcedor tenha papel fundamental no desempenho esportivo do clube em relação a apoio esportivo. Então vamos ver como é que vai acontecer. Esse programa de sócio, se vai ser muito caro, se vai ser muito barato, vamos ver daqui para frente o que é que vai acontecer.
E eu queria a sua opinião aqui nos comentários, torcedor vascaíno. Comenta aqui pra gente. Bem, torcedor vascaíno, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agradeço demais a sua audiência. Peço mais uma vez a você para você deixar o like. Se chegou até aqui, curte aqui o vídeo, não custa nada. Se você é novo no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. E siga a gente aqui nas nossas redes sociais, que a gente em breve deve ter informação exclusiva, beleza? Tamo junto aí, conto com seu apoio, com seu compartilhamento. Eu agradeço demais e desejo a você um excelente dia nesta terça-feira. Valeu, tamo junto e tchau!